Oi, galera do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Estamos caminhando, né, com esse período assim de reclusão e como já falei para vocês nos outros vídeos, logo nós estaremos juntos. Até porque algumas atividades da apostila requer que nós estejamos juntos para a gente poder criar. Tem uma parte de uma encenação, de um auto, dos autos, que é a matéria que nós veremos hoje, que é bem gostosa de fazer, mas nós vamos ter que pular, né? Estou conversando com vocês sem apostila, então fica um pouco mais complicado, mas eu pesquiso ali, pesquiso aqui, conto com a ajuda de alguns aí que me dão um toque aqui da sequência correta, porque é muita coisa, né? Essa nossa apostila vai até junho. Eu tô falando até junho porque nós não temos previsão ainda de volta. Bem provavelmente a gente chegue até julho, né? Então não sei se nós conseguiremos voltar em agosto, mas espero que sim, espero que a gente consiga e tal. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ainda as matrizes portuguesas absorvidas pelo Brasil. Sabemos que já falamos disso também, fomos colonizados pelos portugueses, nada mais natural. Tô meio descabelada, né, gente? Quer dizer, a gente tem que se arrumar para dar aula para vocês aqui em casa. E hoje voltaram as aulas do estado, então nós estávamos até agora em videoconferência. Aí acabou a videoconferência, eu vim aqui gravar a aula do oitavo ano. Matrizes era o nosso assunto, matrizes europeias, e nós vamos falar de algumas outras matrizes que vieram de Portugal para cá e que nós assimilamos com um toque extra de brasilidade, mas algumas coisas perduram. Vocês sabiam, por exemplo, que o violão ele veio para cá através dos portugueses, se chamava guitarra? É uma curiosidade, o violão era a guitarra portuguesa, que foi se aprimorando na versão acústica e virou o violão. Uma coisa importante a gente saber, quando Inácio de Loyola chegou aqui no século XVI, no período colonial, ele trouxe também uma missão, que era catequizar os índios, né? Ensinar, era uma ordem jesuíta. E eles vieram para trazer as palavras de Jesus, né? Por isso os jesuítas, para a catequização dos índios. Esse contato com os índios, esse ensinar, orientar, se chamou redução. Então a redução era o propósito de trazer a palavra religiosa para o contexto indígena aqui no período da chegada dos portugueses no Brasil. Curiosamente, não que não houvesse, porque os índios, cada um dentro da sua comunidade, da sua etnia, faz a sua adoração, seu louvor a entidades divinas instituídas por eles, né? Mas veio então da Europa a interferência dos jesuítas e da religião católica, né? Então, em 1534, Inácio de Loyola veio para cá com essa intenção, que era a missão portuguesa também, catequizar os índios, né? José de Anchieta foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, né? Também trouxe junto com esse pacote de matrizes os autos. Os autos eram pequenas encenações que eu acabei de falar para vocês, feitas junto com os índios. Esses autos tinham normalmente um fundo moral, que é quando você faz um propósito de uma encenação, mas a ideia é passar uma mensagem contida ali, que aparece na nossa apostila. Vocês vão se orientar à medida que eu for falando, vão folheando, vocês vão encontrar. E a gente vai encenar em sala, prometo. Porque é bem gostoso, a gente se diverte, como a gente se diverte nas nossas aulas com encenações, como vocês mesmos encenaram para mim os índios no primeiro bimestre, e por aí a gente vai, tá?
É, uma coisa que eu queria também trazer para vocês vão encontrar o barroco. O barroco foi um estilo de arte, de, principalmente nas construções arquitetônicas e pinturas, que prezava pelo exagero, assim. As pinturas do barroco, os adornos das pinturas da igreja, porque ela está relacionada às construções arquitetônicas das igrejas e às pinturas dos interiores das igrejas. Vocês vão perceber nas páginas seguintes que fala do período barroco, as igrejas de Minas Gerais, Salvador, Rio de Janeiro, desse período, que é século XVII e o barroco termina no século XVIII. Vocês vão ver no interior das igrejas da nossa apostila muita riqueza de detalhes, pinturas e tudo em formas arredondadas, porque o barroco também é cheio de graciosidade. Nesse período, o Brasil absorve e tem uma força o barroco brasileiro, principalmente nas mãos do mestre Aleijadinho, que aparece na nossa apostila. Por favor, observe as esculturas do Aleijadinho. Tem um filme que conta a história do Aleijadinho. Foi um ator brasileiro, Estênio Garcia, que interpretou esse artista, que tinha por curiosidade, a sua força e determinação de criar e fazer, que foi acometido por uma doença que era a hanseníase, vulgarmente conhecida como lepra. O Aleijadinho esculpiu milhares de centenas de esculturas cheias de graça e beleza. Tem uma igreja em Minas Gerais, em Congonhas de Minas. Na frente da igreja estão os profetas do Aleijadinho esculpidos em pedra-sabão, que estão lá maravilhosos. A história do Aleijadinho é muito comovente. Ele continuava trabalhando, mesmo já perdendo os dedos, né, dos membros superiores, a extensão dos dedos. Ele foi perdendo e ele amarrava as suas marretinhas aqui para poder entalhar a pedra. É uma história muito bonita. E eu tive a oportunidade de ver umas imagens da Santa Ceia do Aleijadinho, que ele fez todos os 12 apóstolos de Jesus em pedra, em madeira, em tamanho natural. Muito bonito, que foi restaurado na Europa, voltou para cá, para o Brasil. Bom, nessa página que aparecem duas igrejas para vocês observarem. Uma delas é portuguesa, se não me engano, e a outra é mineira. Por favor, observem essas duas fachadas e tentem descobrir semelhanças que existem. Vocês vão notar que tem muitas semelhanças por causa dessas matrizes e dessa interferência, dessa influência europeia na construção arquitetônica das igrejas brasileiras. Tem uma outra curiosidade interessante, que quando nas construções dessas igrejas no século XVII foi usada a mão de obra indígena. Os índios trabalhavam na construção das igrejas, então eles chamavam isso de barroco mestiço. Dos negros também, e depois dos índios. Então esse tipo de padrão arquitetônico se chamou barroco mestiço. Tem aí as imagens na nossa apostila, logo na sequência vem as imagens das esculturas, algumas esculturas do Rio de Janeiro, outras do Nordeste, outra mineira, do Aleijadinho, e algumas portuguesas, mostrando o estilo barroco também na arquitetura, na confecção da arte sacra, que o barroco é muito sacro, né? E mostra esculturas em madeira. Observem, por favor, cada detalhe delas, cada artista que aparece aí para vocês contemplarem, tá bom? Depois aparece nessas igrejas, aparece para vocês fazerem um exercício lá embaixo, que é justamente vocês apontarem diferenças ou semelhanças nessas fachadas. Então, por favor, façam essa página e mandem para mim
pela plataforma mesmo. Eu tinha de início sugerido que mandassem pelo WhatsApp, mas muita gente do sexto, sétimo mandou, e aí eu conversando com a Margarida, ela falou, Lilian, é melhor mandar pela plataforma mesmo, então vocês mandem por lá, beleza? Aí eu vou corrigindo, já vou dando a nota lá para vocês. Por hora, é isso. Por favor, observem a riqueza de detalhe das igrejas barrocas. Aquilo que vocês veem dourado é ouro. Era o ouro que eles faziam, uma espécie de segunda pele, como se fosse uma película assim. O ouro era transformado em pó, feito essa película, e era essas. Eu cheguei a ver uma de prata uma vez. É como se fosse um papel filme, só que ele é de ouro. Aí nas igrejas barrocas, elas são colocadas assim na madeira e ela tem uma total adesão, né? Ela se molda ao formato da madeira, tornando a arte barroca, além de toda ornamentada. Os artistas barrocos não gostavam de espaço livre, então quando iam pintar o teto de uma igreja, não sobrava espaço sem pintura, era toda carregada, vocês vão ver nas igrejas que a nossa apostila traz. E ela se tornou também uma arte muito rica, justamente por fazer o uso do ouro nos adornos e na beleza dos interiores das igrejas. Observem a riqueza de detalhes. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo aula, eu vou pedir para vocês exercícios e de como vocês devem fazer, tá bom? Mas então, vamos lá, não desanimemos, continuem absorvendo o que a gente tem para falar de bom, pegue a apostila, vão folheando e acompanhando tudo aquilo que eu estou dizendo. Nós vamos chegar numa página em que vai aparecer a azulejaria. A azulejaria, que é do período colonial português, aparece para vocês pintarem azulejos. Eu vou encerrar esse vídeo porque como eu estou em casa, tenho cães, gatos, e nesse momento o meu gato está desfilando na frente dos meus cães que estão no quintal. E daqui a pouco eu vou gravar outro e vou mandar para vocês só com a atividade da azulejaria, que é um anexo. Então vocês vão fazer esse anexo e postar na plataforma a foto do anexo pintado para mim. Mas antes eu vou cortar o vídeo e gravo outro logo em seguida, tá bom? Até já já!